conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e nós estamos começando mais um episódio do podcast Radar Xinguara. E nesse episódio nós vamos conversar com Lena Braga, que é líder de uma comunidade de mulheres que atuam no empreendedorismo na área da venda de cosméticos, né? Então, Lena, nós agradecemos pela sua participação aqui no nosso podcast e também pela disponibilidade, né, de estar falando um pouco sobre o trabalho que você desenvolve aqui em Xinguara. Então, eu dou espaço para você saudar a nossa audiência. Quero cumprimentar a todos, é um prazer poder estar com você nesse momento e poder falar um pouquinho, né, do meu trabalho. Como ele já falou, eu sou Lena Braga, sou empreendedora, sou líder de uma comunidade de mulheres que está se cuidando e faturando com isso também, ajudando outras mulheres a se cuidarem, né? E hoje, acho que o mais importante de um trabalho é você poder levar a pessoa, acrescentar a pessoa algo que ela esteja precisando. E eu agradeço muito pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho. Tá certo, Lena. Então, para começar, quem é a Lena Braga, além de ser essa mentora, né? Então, conte pra gente de forma breve um pouco da sua história, porque você já contou algumas coisas aqui nos bastidores, então fale pro nosso público, né? Porque muita gente que lhe vê atuando na área, né? Que eu citei agora, mas com certeza você tem alguma história a mais aí, né? Antes disso, né? Então conte aí pra gente ficar conhecendo. Então, eu vim da educação, né? Eu sou pedagoga, sou letrada, sou pós-graduada em docência no ensino superior. Já trabalhei do segundo ano até o ensino médio em sala de aula, já trabalhei também na direção, maior parte do tempo eu fiz direção, coordenação, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada. E depois de um tempo, né, de uma jornada de 13 anos, eu comecei a me despertar para a oportunidade de poder aumentar a minha renda, né, de poder fazer algo a mais. E então eu comecei a empreender nesse mundo dos cosméticos. Trabalhei durante 5 anos com vendas e nesse trabalho com as vendas eu consegui desenvolver um funil muito excelente, onde eu conseguia, mesmo passando de 10 a 12 horas trabalhando, eu conseguia fazer um faturamento de 4 ou 5 mil por mês, e depois eu percebi que essa técnica era boa e que eu poderia ensinar as mulheres, né? Então, assim, no primeiro momento o que eu queria era me cuidar, aprender a cuidar da minha pele, aprender a me maquiar, aprender a sair com aquela imagem que eu queria, né? E poder aumentar a minha renda com isso, né? Fazer uma segunda fonte de renda para que eu pudesse realizar sonhos. Então, foi assim que se construiu. Eu já estou há 9 anos nesse mercado, né? Hoje eu atuo exclusivamente, né? Deixei o sistema privado, isso, e deixei também o meu concurso, né? E estou hoje exclusivamente nessa área, né? Então, você era concursada? Eu era concursada, fui concursada durante 18 anos no município de São Félix do Xingu, e aí eu pedi exoneração no ano passado, né? Depois de ter testado e de ter visto que esse negócio era para mim mesmo. Então, eu fui com tudo, né? E estou hoje atuando exclusivamente nesse mercado. Então, antes você tinha aí vamos dizer assim, 2 trabalhos assim, sim, paralelos, né? E agora se dedica somente a essa outra sua... seu outro projeto, né? Isso, exatamente. E assim, em que momento da sua vida, né, no decorrer aí dessa trajetória, você decidiu que queria ajudar a transformar a vida de mulheres aqui em Xinguara?
Isso. Eu me mudei para cá acompanhando os meus pais. Meus pais são pastores, né? Eu sou filha do pastor Raimundo Alves, da missionária Rosa. E eu vim primeiro, inicialmente, para estar com eles, ajudando no trabalho. Quando eu cheguei, eu pedi licença do meu concurso e fiquei atuando na rede privada de ensino, né? Atuei no Colégio Dom Pedro durante 9 anos, na coordenação e vice-direção. E aqui eu comecei a perceber, né? Eu falo que a idade da gente, com o tempo, a maturidade, você vai pensando o que você pode fazer por você, né? Então, eu comecei a querer algo a mais, né? Do que Deus podia me proporcionar. Então, eu tinha um sonho de fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia de veias, mas, assim, no natural, às vezes a gente nunca consegue juntar um dinheiro, né? Então, eu pensei, eu posso ajudar outras mulheres, eu posso levar a elas essa oportunidade e posso também me ajudar a realizar esse sonho. E foi exatamente aí que, quando eu comecei, né, juntar esse dinheiro, eu falei, nossa, isso é muito legal, e quantas mulheres podem também fazer isso? Então foi aí nesse momento, mas essa questão de cuidar de pessoas sempre fez muito parte de mim, né? Na igreja eu trabalhei muito com crianças, adolescentes, jovens, durante toda a minha jornada acompanhando os meus pais. Então, eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas. E Deus me deu essa oportunidade de transformar isso, a minha fonte de renda, a oportunidade de ajudar as pessoas e poder me dedicar 100% a isso, que a partir da minha empresa eu consegui ter essa oportunidade. E assim, você, dentro dessa sua trajetória, né? Você enfrentou algum desafio envolvendo a sua própria jornada financeira, porque você tinha o seu trabalho, né? Então você tinha, vamos dizer assim, a sua renda fixa, né? Isso. Segura, não precisava se preocupar, né? Porque o dinheiro com certeza estava sempre lá na conta, né? Exatamente. E aí, à medida que você foi, vamos dizer assim, assumindo esse outro projeto, né? Então, com certeza, e a gente está falando de empreendedorismo, aí sempre tem aquelas questões iniciais envolvendo essa parte financeira, né? Então, você teve algum desafio nessa sua vida financeira para poder tornar isso concreto? Como foi essa questão? Então, quando eu comecei, eu já comecei visando ter um resultado melhor lá na frente. Então, o que eu fiz? Eu transformei a minha renda complementar em uma poupança, em uma reserva que eu poderia guardar. Então, assim, todos os lucros que eu tinha, eu fui juntando, guardando isso, fazendo um outro trabalho para multiplicar esse dinheiro, e eu construí uma reserva de emergência em que, quando eu parasse, eu encerrasse o meu trabalho, eu pudesse passar um ano com tranquilidade para poder organizar, né? Então, foram uma jornada de 7 anos fazendo paralelamente, que é exatamente o que eu trago muito hoje para as minhas consultoras. Às vezes ela fala, eu estou muito ocupada, mas é 1 quilômetro extra que a gente anda, e eu decidi fazer isso, né? Então, eu decidi trilhar esse quilômetro extra e aí ir fazendo. Às vezes era cansativo, talvez esse poderia ser meu desafio, né? Porque às vezes, para fazer uma demonstração, ensinar uma mulher a cuidar da sua pele, eu tinha que fazer isso à noite ou num horário de almoço, mas eu decidi que eu queria essa história que eu tenho hoje. Então, eu acho que o mais importante para uma pessoa que quer desenvolver, que quer crescer, é ela exatamente decidir o que ela quer para depois. Nada a gente começa, né? Tipo assim, eu não saí, entreguei meu concurso, eu passei 6 anos de licença, né? Fazendo essa construção. Então, quando eu pedi uma exoneração, eu já estava estabilizada, né? Eu já tenho uma clientela. Então, assim, eu hoje posso realizar, mas o que eu planejei há 9 anos atrás. Então, eu acho que o planejamento, a consciência do que você quer, a certeza e as decisões que você toma todos os dias, elas são determinantes para você não enfrentar dificuldades quando você estiver atuando naquilo que é o seu sonho, né? Que é a sua realização. Então, aí você tinha uma jornada dupla, né? Sim. Tinha que trabalhar lá na escola, mas em paralelo tinha que fazer essas outras
atividades. Essas outras atividades, né? Isso. Então, isso acabava, com certeza, não sobrecarregava muito você? Eu desenvolvi funis. Por quê? Eu não poderia mais nem me sobrecarregar, porque eu nem tinha tempo suficiente para poder me dizer assim, eu quero, né? Então, Sim. por exemplo, eu tirei de meia hora, de 30 a 60 minutos por dia para dedicar nesse negócio. Com a estratégia certa, eu coloquei as minhas vendas para funcionar sem precisar unicamente de mim. Então, não precisava da minha presença ali para a venda poder dar certo. Então, eu tinha funis que eu colocava para rodar e ele ia funcionando. Então, por exemplo, no sábado ou no domingo, eu tirava um tempo maior para me dedicar ao meu negócio. Um feriado, eu tirava um tempo maior. Nos outros dias, alguns dias eu não tirava zero tempo para isso, mas essa organização e você ter a clareza do que você quer faz toda a diferença, né? Isso era uma coisa que eu tinha. Não é porque tem gente que tem família, tem outras atividades assim de casa e às vezes tem dificuldade, por exemplo, de sacrificar um final de semana, né? Então, o que você diz a respeito disso, né? Para as pessoas que têm esse desejo de empreender, né? Mas precisam encontrar, porque às vezes só tem mesmo final de semana, né? Isso. E aí como é que fica essa conciliação, né? Porque tem gente que tem muita dificuldade com isso e tem até medo disso gerar algum problema familiar, né? E o que você diz sobre isso? Olha só, o que eu penso muito sobre a pessoa que está muito ocupada, vou pensar em mim, ela acaba sendo uma pessoa que tem mais facilidade de prosperar. Por quê? A pessoa ocupada, ela está rodeada de pessoas. Então, por exemplo, às vezes você pode pensar, você sacrificou todo o seu tempo, todos os seus finais de semana? Não, eu não sacrifiquei todos os meus finais de semana. Eu tinha tempo, eu fazia almoço, eu ia. Agora, você, por ser muito ocupado, então geralmente a mulher muito ocupada, ela faz muitas coisas, né? Eu tinha esse negócio de multifoco, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, era um dia de ensaio, eu estava com as irmãs, né? Eu era regente do coral. Então, assim, ali no momento da regência do coral, eu estava ensinando, eu levava um produto pra gente fazer um spa de lábios. Então, bem ali, a gente fazia uma esfoliação, uma hidratação, todo mundo saía com os lábios prontos. Eu já tinha semeado a minha semente. Então, não tinha tirado meu tempo, não tinha tirado em outro local. Por quê? Porque ali, só na chegada e na saída, nós tínhamos sempre aquele papo. Então, naquele papo legal, eu poderia inserir o meu produto. Então, assim, uma das coisas que fez eu conseguir esse sucesso foi aproveitar o meu tempo. Então, eu falo, uma mulher muito ocupada, que ela tem filhos, marido, casa, ela também tem muitas pessoas ao redor dela. Então, por exemplo, terminou ali um almoço de família, todo mundo vai sentar, vamos fazer um spa de pele, vamos experimentar um perfume aqui, é algo que você aproveita dentro da sua rotina. Então, você só precisa ter a estratégia certa e a orientação correta, né, para poder você dar certo. E na sua visão, o que normalmente impede as mulheres capacitadas de crescer financeiramente, né? Porque você é uma mulher capacitada, né? Porque você tem toda uma formação, qualificação, né? Outras também têm, né? Mas tem esse problema não conseguem avançar nessa questão financeira. Isso. Olha, primeiro eu acho que o que impede muito uma mulher de avançar é o acreditar, tá? Ela precisa muito acreditar nela. Então, eu trabalhei o autoconhecimento, eu fui buscar em mim como eu poderia acreditar. Então, isso aí foi uma busca, né, que eu fiz muito determinada para poder me conhecer. Saber o que era inegociável para mim, né, dentro de um negócio, porque existem coisas inegociáveis. Por exemplo, os meus trabalhos na igreja eram inegociáveis. Então, eu não poderia, mesmo que à noite tivesse oportunidades de eu fazer demonstrações, fazer aulas de make, tudo, eu só tirava uma noite, porque existiam noites inegociáveis. Então, eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo. O segundo passo é você não fazer sozinha.
Eu tenho, dentro dessa experiência aí, visto muito mulheres, quando eu converso com elas, eu pergunto, você já pensou em fazer dinheiro com os cosméticos? Eu já fiz, eu já tentei, mas deu errado. Aí eu falo, você teve uma orientação? Você conseguiu se conectar com alguém que fosse te ajudar? E a resposta é não, eu comecei sozinha. Então, por exemplo, você começar sozinho, algo que já foi testado, o empreendedorismo, ele hoje rege o mundo, né? Então, assim, existem pessoas que fizeram, que sabem fazer, que já tiveram aquela experiência, então você não pode deixar de querer aprender. Então, por exemplo, eu, mesmo tendo várias faculdades, experiências de direção, de escola e de tudo, eu fui buscar o meu autoconhecimento para saber o que eu não queria negociar e eu não poderia, nem deveria negociar, porque a gente não negocia aquilo que mais a gente ama. E eu fui buscar mentorias com mulheres que estavam tendo sucesso, que eram muito ocupadas, que tinham família, que tinham igreja, que tinham coisas para fazer, e como elas faziam. Então, eu apenas coloquei em execução um método que já estava sendo testado. Então, isso me trouxe resultados muito mais rápido. Então, é o que eu digo que trava a maioria das mulheres, é começar sozinha, né? E não se conhecer o suficiente para poder fazer esse negócio dar certo. Então, você coloca isso que você destacou, né, como vamos dizer assim, uma virada de mentalidade para a mulher poder sair da questão da sobrevivência, né, quando a gente fala de renda, né, e para começar a prosperar? Sim, sim. Eu acho que a virada está exatamente aí. É a mentalidade. A prosperidade, ela é um estado de espírito. Ela é um estado de espírito. Então, tipo assim, quando eu penso muito pequeno, por exemplo, o empreendedor hoje, eu atuando 100%, por exemplo, quando eu decido alugar uma sala, montar um espaço, eu tenho que ter coragem de investir. Eu tenho que ter coragem. Então, por exemplo, eu tenho a certeza e o cliente certo que eu vou vender? Não, mas eu consigo encontrar através de funis, através de estratégias que eu crio, eu consigo chegar nesse cliente. Então, se eu não me ver, né? Por isso eu digo que o autoconhecimento é importante. Se eu não me ver naquele papel, se eu não me ver naquele lugar, se eu não me ver capaz, eu não vou conseguir realizar aquele sonho. Então, por exemplo, quando eu estou conversando com as meninas, às vezes elas falam assim, Lena, mas não vai dar certo. Eu entendo, a crença tá ali. Então, aquela crença, ela te limita, porque você acredita que aquilo não vai dar certo, você acredita que não vai conseguir. Então, se essa mentalidade, se você não abrir a sua mente para uma outra possibilidade, você não chega lá. E como é que, assim, lá no seu Instagram, você colocou, se eu não me engano, que você ensina mulheres... mentora de mulheres a faturar mais e desenvolver um legado com propósito. Isso, propósito, é exatamente isso. Então, como equilibrar a questão do propósito, os valores pessoais e o lucro sem perder a essência, né? Sem perder a essência. Eu acho que hoje... o maior segredo de uma pessoa iniciar um negócio e continuar é ela ter isso em mente. Então, por exemplo, eu entendi o meu propósito. Eu vou pegar aqui o meu exemplo. Então, o que eu gosto? Eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de ajudar mulheres a desenvolver, né? Trabalhei isso muito dentro da igreja, então eu já vi isso já acontecer. Dentro da escola é mais ou menos desse jeito, porque se você não abraçar a educação como uma missão, você não desenvolve também. Porque se for simplesmente por salário, você passa muito estresse e quer sair de lá, né? Então, assim, eu sempre quis fazer levar um aluno que está com uma nota 0 àquele nível e ele dizer, nossa, professor, eu consegui. Então, isso eu entendia que era o meu propósito. Então, quando você consegue se autoconhecer, você já sabe o que você não vai negociar. Então, por exemplo, um dia de terça-feira, à noite,
Um domingo pela manhã e um domingo à noite são dias inegociáveis para mim, porque são os dias que eu estarei na igreja. Eu tenho meus compromissos com Deus, comigo, levantar cedo, fazer meu devocional. Então, por que eu acordo 4:30 da manhã? Porque eu levanto 5 horas. Por quê? Porque isso são valores inegociáveis. Eu gosto de ter o meu momento. Então, antes de eu pegar um celular, eu quero me conectar comigo, eu quero me conectar com Deus, eu quero ter claro aquilo que eu vou fazer. Então, assim, você não vai perder o seu propósito. E, às vezes, o medo que você tem de fazer o seu propósito se transformar na sua renda é crença sobre dinheiro. E é isso que te impede. Então, quando você pensar que você pode vender um curso de maquiagem, ajudar uma mulher ali, mesmo que você às vezes cobra um valor mais em conta e ajuda aquela mulher a se sentir mais linda, se você não se sentir merecedor daquilo ali, você não vai, né? Então, e isso é conectar o seu trabalho, a sua renda com o seu propósito, destravando essas crenças, principalmente sobre dinheiro. E falando sobre o curso, né? Eu queria que você comentasse sobre esse curso de automaquiagem que você promove aí, né? Eu não sei se você está fazendo ele no momento ou se já fechou uma turma ou vai abrir outra. Fale mais sobre esse curso, quando você começou ele, a proposta, né? Como é que tem sido a recepção dele, né, para as pessoas que participam? Isso. Então, há 3 anos atrás, eu fiz o curso, né? Eu queria aprender a me maquiar e depois decidi, vou ser maquiadora profissional. Então, eu fiz o curso, eu me profissionalizei e eu comecei fazendo inícios ali, pequenas aulas, né, para ir me desenvolvendo e tudo, e aí estudei colorimetria para dominar essa questão de pele, de fundo de pele, né, para saber o que combina. Então eu fiz várias formações nesse sentido para ir, e hoje eu atuo, por exemplo, toda semana, às quartas-feiras, nós temos cursos pela manhã e à noite, né? Eu monto essas turmas e aí a gente vai trabalhando aqui. Agora eu estou trabalhando no meu espaço. Eu comecei fazendo na minha casa mesmo, né? E muitas pessoas, eu fiz uma parceria na rede de ensino, né? Eu falo que eu volto muito nas mulheres que fazem o que eu fiz muito tempo, porque no tempo que eu estava na educação eu tinha muita dificuldade de me cuidar, né? Eu falava que eu não tinha tempo e tudo, então, assim, me maquiar era coisa do outro mundo, apesar de que hoje eu me maquio em 7 minutos, né? Mas, assim, eu achava que eu gastaria o resto da vida, por isso eu não ia me maquiar. Então, assim, eu ofereço. O curso ele tem um valor, mas eu dou um desconto, as pessoas que me chamam, que vêm por indicação, elas ganham, então elas podem participar. Todos os materiais do curso eu disponibilizo, né? Eu escolhi uma linha para trabalhar como maquiadora profissional, a linha que eu confio que é exatamente aquela que eu vou sair na chuva e a maquiagem não vai cair, eu vou chorar e a maquiagem não vai sair, né? Então eu fiz uma escolha e o curso ele é ministrado com esses materiais, a pessoa tem a oportunidade de conhecer e hoje o curso ele serve para as mulheres que querem, eu quero aprender a me maquiar para todo dia estar com a imagem que eu quiser. Essa pessoa é a pessoa que pode fazer o curso. Lena, eu quero aprender, mas eu não tenho nenhum produto e eu quero começar. Essa pessoa também pode fazer o curso comigo. Lena, eu já tenho as coisas de maquiagem, não sei o que faz. Ela também pode vir fazer o curso e aprender, trazer os seus materiais e eu, depois que terminar o curso, eu mostro para ela como ela vai usar tudo aquilo que ela já tem. Lena, eu quero aprender a me maquiar, mas eu quero ajudar outras mulheres a se maquiarem. Eu quero ensinar essas mulheres também. Então, elas podem fazer dinheiro com isso. Esse curso é para essa pessoa. E eu tenho o curso básico, que é o de auto make, que é o que mais eu faço, mas eu tenho o cursos avançados também, onde a pessoa vai aprender a fazer maquiagem em alguém, né? E aí ela vai maquiar a pessoa. Eu também maquio profissionalmente, mas nada se compara à alegria de ver uma mulher que aprendeu a se maquiar e todo dia tá se maquiando, né? Às vezes, esses dias eu recebi uma foto de uma aluna minha, pronta, Lena, olha só que delícia, ela estava tão feliz, então... o curso ele tem todos esses viés, né? Assim, toda mulher pode fazer um curso de auto make, né? E esse curso ele demora quanto tempo para ser feito?
O curso básico tem duração de 3 horas, tá? Aquelas que querem certificado, eu também certifico, né? E a maioria, quando quer só para aprender para si mesmo, não faz muita questão. Mas todas aquelas que me pedem, elas já recebem um certificado no final do curso, né? Tem duração de 3 horas e é a própria automake. Mas você descobrindo o seu tom, o seu subtom, como você pode preparar a sua pele, tudo isso você aprende dentro do curso. E o pagamento, como é que funciona? Isso. Aí, assim, eu faço por agendamento, então o curso tem um valor, né? Ele custa R$224 hoje. E aí a pessoa agenda comigo. Se ela ganhar um cupom de desconto, ela agenda pelo valor do cupom, né? Então, às vezes eu libero cupons de R$100, de 98. Então, se ela ganhar, ela vai agendar o curso com aquele valor. E daí ela vai fazer o curso e não paga mais nada. Seria um valor promocional para ela poder fazer, né? E seria uma oportunidade. Por quê? Porque eu dou um desconto, não que eu acho que R$224 seja um valor caro, mas uma mulher, às vezes, que ela não está se amando ainda, que ela não conseguiu desenvolver essa consciência do seu alto valor, da sua beleza pessoal, ela acha muito caro investir nisso, sabe? Não porque seja caro, mas porque ela não consegue ainda se dar o valor, né? Por exemplo, hoje eu faço uma atualização de curso de maquiagem e pago R$3.000 tranquilamente. Por quê? Porque eu sei o valor que é aquilo ali, né? Mas eu já entendi dar o meu valor, a beleza e poder levar isso a outras mulheres. Mas então eu dou um desconto para que ela tenha a oportunidade de experimentar. E algumas voltam. Por exemplo, quem está vindo pela primeira vez fazer um curso, ela faz uma segunda vez já com seus materiais para tirar todas as últimas dúvidas, né? Então, a maioria das minhas alunas vem uma vez e 2 vezes, né? Para poder fazer isso. Tá certo. E para encerrar o nosso papo, né? Eu queria que você dissesse aí que atitudes ou estratégias práticas, né, podem ajudar uma mulher a aumentar o seu faturamento a partir de hoje, né? A partir de quando ela vê essa entrevista aqui. O que ela pode fazer, né? Isso. Atitudes práticas, né? Eu digo assim, primeiro você acredita. Acredita que você pode mudar a sua vida, que você pode mudar a sua história, que você pode fazer algo diferente por você. Então, o acreditar te leva a sonhar, né? Então, você tem ali, às vezes, um sonho guardado, mas ele nunca sai do lugar porque você não acredita. Então, acredite. Depois, você pode pedir orientações, você pode marcar um momento, né? Eu faço apresentações, às vezes, para tirar dúvida daquela mulher que está com vontade, mas que está em dúvida, que não sabe como fazer, eu faço. Eu tenho também um programa de mentorias, né? Que são mentorias hoje que eu aplico dentro da minha comunidade. Mentorias que vão trabalhar a mentalidade e vão trazer estratégias práticas. Mas eu faço versões dessa mentoria gratuita para uma mulher. Tá? Então, hoje é você decidir, né, acreditar e agir. Eu acho que esse é o segredo para toda mulher que quer começar hoje. Tá certo. Então, Lena, nós agradecemos mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast, né? De contar aí um pouco da sua história, do trabalho que você desenvolve, né? Que talvez algumas pessoas ainda não conheçam, mas que vão conhecer a partir de hoje ainda mais, né? Maravilha. E eu queria deixar o espaço para você divulgar, né, o seu contatos, rede social, né? Uhum. Você já falou do curso aí, né, de automaquiagem, né? Então eu queria deixar o espaço aí para você divulgar aí os seus negócios, né? Certo. Sua mentoria também, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu tenho aulas, né, mentorias gratuitas para mulheres que estão pensando, mas que querem tirar a sua conclusão. Você pode me chamar. O meu Instagram, né, ele é Lena com 2 N's, Lena Braga 1. Você vai acessar lá e você pode me chamar. O meu WhatsApp é 94, ele está na bio do meu Instagram também, 991454091,
tá? 94991454091, você pode me chamar. Eu também trabalho com limpezas de pele, né? Que você pode fazer mês a mês, né? A gente trabalha com eletroterapia de alta frequência e você pode fazer ali uma revitalização, uma esterilização na sua pele para tirar aquilo que está te incomodando. Você pode agendar comigo também esse momento. Então, é só me chamar, é só acessar aí as redes sociais, principalmente o Instagram, que você vai sim poder participar de um curso, de um momento de limpeza de pele, de uma demonstração. Quiser tomar um café comigo, Lena, eu quero tomar um café com você, quero entender um pouco sobre isso, com todo prazer. Vou ter um prazer de ter você comigo para tomar um café e para a gente conversar sobre o que você pode fazer para mudar a sua história, né? Hoje, a nossa comunidade já fatura as mulheres tops, né? Eu tenho um momento de reconhecimento, inclusive vem no meu Instagram, vez por eu posto, né? Eu faço um jantar, um café das tops. Hoje as tops estão faturando 6 mil, né? Mulheres que têm renda, eu tenho mulheres que elas já trabalham em outro local e ela fatura a mais 5, 6 mil, né? Tenho mulheres que são exclusivas, que são mães, que são pastoras, que são professoras. Tenho vários tipos de mulheres. Por quê? Porque o empreender, ele é para todo mundo. Basta só você acreditar, né? Então, você pode tomar um café comigo e conhecer um pouco mais sobre como participar dessa comunidade de mulheres aí que está faturando e que está desenvolvendo dentro do seu propósito, construindo um legado. Tá certo. Então, mais uma vez fica o agradecimento, né? E para você que nos acompanha pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para ajudar a espalhar a mensagem, para ajudar a espalhar aqui, né, essas informações sobre o trabalho que a Lena desenvolve aqui em Xinguara, né? E siga o @RadarXinguara no Instagram para ficar atento a todos os conteúdos, a todas as novidades, aos episódios novos, enfim. Eu agradeço a audiência de todos e até breve. Radar Xinguara.